Fala aí, Dev, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez eu vou falar sobre um assunto que eu prometi aqui no canal, que é algoritmos e estruturas de dados. Hoje a gente vai falar sobre o assunto mais base, mas talvez um dos mais importantes, que é a Big O Notation. A Big O Notation é a forma que a gente utiliza para a gente identificar a complexidade do nosso algoritmo. Então a gente tem lá a sua função e a gente precisa dizer, esse algoritmo demora quanto tempo ou quanto de memória ele está utilizando, que são inclusive as duas formas que a gente tem de identificar a partir da notação Big O. Então vamos lá. A Big O Notation ou a notação Big O, ela existe de forma que a gente possa utilizá-la de duas formas, tá? A gente pode anotar um algoritmo de duas formas. A partir da sua complexidade de tempo, ou seja, quanto tempo o meu algoritmo vai demorar para executar aquela função. E a complexidade de espaço, que é quanto de espaço ele está utilizando para executar a mesma função. Então, normalmente, dentro das entrevistas, a gente sempre vai ver muito mais a complexidade de tempo. Eu, pelo menos, nunca vi até no YouTube, em cursos, poucas pessoas vão utilizar a complexidade de espaço. Normalmente o que a gente vai usar mais é a complexidade de tempo. Até nas suas entrevistas, eles vão perguntar muito mais sobre a complexidade de tempo do que a complexidade de espaço. Mas vamos lá. Normalmente, quando a gente utiliza notação Big O, a gente está querendo saber sempre o pior dos casos. Como assim o pior dos casos? Vamos lá, se a gente tem um array aqui. Se a gente quiser achar o elemento 1 dentro de um array, a gente não precisa percorrer o array todo. A gente vai falar lá que a gente quer achar o número 1, ele vai olhar para o 1 e acabou. A gente terminou a função. Então, seria muito simples. Se a gente tivesse que achar o número 4, a gente rodaria um for 4 vezes. Ele ia percorrer o 1. O 1 é o número 4? Não. O 2 é o número 4? Não. O 3 é o número 4? Não. O 4 é o número 4? Sim. Então, rodou 4 vezes. E por fim, tem o número 7. Se a gente tivesse o número que descobrir onde é que estava o número 7, a gente teria que percorrer todos os elementos do array. Então é isso que a gente quer. A gente quer o pior dos casos. A gente sempre está olhando para o pior dos casos, sempre assim. Então, no pior dos casos, isso aqui seria percorrido 7 vezes. Então, a notação Big O, ela sempre vai olhar assim, tá? Então, a gente vai falar aqui agora sobre todas as notações que a gente tem. A gente vai falar aqui primeiro sobre a O de N. A O de N, gente, é literalmente aquilo que a gente acabou de fazer, tá? A gente vai percorrer um array inteiro. Então, a complexidade dele, uma única vez, claro. Então, a complexidade dele é O de N, né? Então, é simples. Se eu tenho que percorrer ele N vezes, a complexidade é O de N. Vamos lá pro código. Eu escolhi a linguagem Go, tá? Aqui para fazer essa aula. Mas você pode escolher a linguagem que você se sentir mais confortável. Eu aconselho você escolher uma linguagem que seja simples e talvez até uma linguagem que você não esteja utilizando no seu dia a dia para você aprender uma outra linguagem. As linguagens mais utilizadas para Big O, para LeetCode, para estrutura de algoritmos são Python, Go, JavaScript, tá? São as que eu mais vejo por aí. Mas você pode usar a linguagem que você quiser, tá liberado, tá? Aqui eu vou estar utilizando a linguagem Go. Beleza, tá aqui. Eu já separei aqui por pastas, vou disponibilizar tudo isso no GitHub e de acordo com as aulas que eu for criando aqui, eu vou colocando mais pastas aqui, mas vai estar tudo sempre no mesmo repositório. Hoje a gente está falando de Big O, eu vou falar aqui sobre a primeira notação, que é O de N. A gente tem então uma função, tá, que recebe um int. Eu coloquei um int aqui, mas poderia ser um array, tá, um slice aqui no caso do Go. Poderia então ser um array, mas eu coloquei um int aqui, só para ser mais fácil. Então eu vou percorrer o int aqui e vou colocar e vou printar aqui o número de vezes que eu tô fazendo isso. Então vamos lá. Vamos rodar aqui essa aplicação. main.go. Você pode ver que ele vai rodar 10 vezes, que foi o número que eu coloquei aqui. E se eu aumentar isso aqui para 100? Vamos lá. Eu vou rodar 100 vezes. E o quanto eu mudar isso aqui, vai ser o número de vezes que vai rodar. Então é sempre O do número
que eu estou dizendo. Nesse caso, a gente sempre coloca O de n, porque o n vai ser igual ao número que vai rodar tantas vezes, tá? Então, você vê aqui o gráfico, a gente vai mostrar aqui o gráfico, como é que ele funciona. E mais pra próximo a gente vai até comparar com as outras notações, tá? Com as outras complexidades dos outros algoritmos. Aqui a gente tem o O de n, que nesse caso, ele sempre vai crescer proporcionalmente ao número de operações e ao número de elementos que tem, tá? Então, quanto mais operações e elementos tiver, maior vai ser o tempo, tá? Do nosso algoritmo. Beleza, falamos aqui sobre a notação O de n. Vamos falar agora sobre a O de n ao quadrado. Como funciona a O de n ao quadrado? Vamos para o código que é mais simples de entender, tá? A O de n ao quadrado, ela funciona da seguinte forma. Toda vez que a gente percorrer um array e dentro dele tiver que percorrer ele de novo, a gente diz que isso é O de n ao quadrado. Então, vou tentar explicar de uma forma melhor aqui para vocês, mais visual. Vamos lá. A gente tem aqui esse array. Vamos duplicar ele. A gente tem ele aqui 2 vezes. Então é o seguinte, a gente tem esse array aqui. E assim, a gente vai percorrer ele da seguinte forma. A gente tem aqui o for de fora e o for de dentro. Como que funciona esses dois for? Ele vai pegar aqui, no for de dentro, o primeiro elemento. E agora, ele vai percorrer n vezes isso aqui. Depois, ele vai pegar de novo o próximo elemento e vai percorrer n vezes isso aqui. E depois ele vai percorrer isso aqui, e depois isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui, depois esse, e vai percorrer esse aqui 7 vezes, nesse caso. Então, a gente diz que a complexidade disso é O de n. O de n ao quadrado. Por quê? Porque eu vou percorrer ele n vezes... para cada n vezes que eu percorrer, eu vou percorrer n vezes o próximo. Viu que sempre quando eu pegava esse aqui, eu ia n vezes aqui, depois eu pegava esse, depois ia n vezes aqui, e assim por diante. Então é assim que funciona o n ao quadrado, tá? Vamos lá. Agora vamos olhar como é que ele vai executar aqui, para vocês entenderem. Separei aqui também já um terminal, para não ter problema. Vamos lá, go run main.go. Você percebe que a execução ela foi de n ao quadrado, tá? Você vai ver aqui, ó, que ele vai fazer o 0, bem do jeito que eu mostrei. O 0, aí vai percorrer todos os outros. Depois ele vai printar o 1 e ele vai percorrer todos os outros. Ele vai printar o 2 e depois ele vai percorrer todos os outros. E ele vai fazer isso aqui 10 vezes para cada elemento. Então a gente vê aqui que tem o n, um for por fora, um for por dentro, e a gente vai estar printando aqui cada um desses elementos, tá? Então esse é o O de n ao quadrado. Uma coisa aqui que eu esqueci de falar, em relação ao O de n ao quadrado, é que esse aqui seria o gráfico dele em relação, inclusive, ao O de n, tá? Então vamos lá. O gráfico dele é proporcional, se você já estudou matemática, não precisa saber matemática, tá? Para assistir aqui esse vídeo, mas se você já estudou matemática, você vai saber aqui que a operação de n ao quadrado, né? O gráfico de n ao quadrado é sempre assim. Ele sempre vai aumentando proporcionalmente ao n. Quanto maior for o n, maior vai ser aqui o exponencial e vai ser absurdo, sabe? Sempre vai crescer muito isso aqui, tá? Então esse aqui vai ser o gráfico referente ao O de n. Inclusive a gente consegue perceber que um algoritmo que roda a O de n vai ser melhor, né, do que um algoritmo que roda em n ao quadrado. O de 1, beleza? O de 1 é literalmente o algoritmo mais simples, tá? Por quê? Porque ele sempre vai simplesmente ser 1. Não tem muita coisa, sabe? Vamos lá, eu botei um exemplo aqui pra gente também. Quando a gente, aqui nesse nosso caso, para somar um número com outro, você vai ver que ele só está fazendo literalmente uma operação. Ele está somando um com o outro, tá? Vou colocar aqui pra gente rodar, pra gente entender como é que funciona. Vamos lá, go, run, main.go. 20. É literalmente uma única operação que vai acontecer. Ah, Osvaldo, mas se a gente colocar aqui mais n de novo? E aí, o que vai acontecer? Beleza, vamos rodar.
ainda assim é O de 1, sabe? Por quê? Aqui, beleza, ele vai fazer duas operações. N mais N, e depois desse resultado, ele vai somar com N. Porém, na notação Big O, a gente elimina as constantes. O 1 é uma constante? É, mas ele faz parte da notação. Mas a partir daí, tudo isso vai ser banal. Por exemplo, vamos lá, a gente vai falar aqui que a gente vai rodar mais uma vez isso aqui, tá? Ah, beleza, Osvaldo. Então isso aqui é O de N mais N. No caso, 2N. Então isso aqui deveria ser O de 2N, certo? Porque ele vai executar N vezes. Depois ele vai executar N vezes de novo. N mais N. Porém, na notação Big O, a gente sempre elimina as constantes. Então esse algoritmo também seria O de N, tá? Então aqui, nesse caso, independente de quantos N eu coloque aqui, ele sempre vai ser O de 1. Porque a gente elimina as constantes, beleza? Então o O de 1 aí, o mais simples de acontecer, ele sempre vai achar, o resultado rápido, né? Em uma única operação. E é assim que a gente vê ele. Vou mostrar aqui no gráfico pra vocês. Aqui, ó, eu coloquei ele bem aqui, não sei se dá pra enxergar, mas tá bem rosinho aqui, ó. Então ele é o de 1, tá? Ele seria o algoritmo ideal. Vamos lá, pro último algoritmo, então. Agora, a gente vai falar sobre o O de log de N. O O de log de N, ele é um pouco mais complexo. Eu vou tentar explicar pra vocês de forma clara, tá? Mas é um pouco mais complexo de entender. Vamos lá. Existe um algoritmo que significa dividir para conquistar. Ou alguns vão dizer sobre busca binária, né? Mas a gente conhece ali, principalmente pelo aquele livro Entendendo Algoritmos. Se você já leu esse livro, já falei esse livro aqui no canal, ele é muito bom, principalmente para quem está começando. A gente tem ali o algoritmo de dividir para conquistar. Quando a gente tem um array ordenado, tá? Principalmente ordenado, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu quero achar o número 8. Você entende que se a gente colocasse aqui que a gente quer achar o número 8, a gente teria que buscar ele N vezes? Teria que percorrer o array inteiro para me achar? Seria, ok, beleza, é uma das possibilidades. Mas existe, então, o dividir para conquistar, que é o seguinte. Eu vou pegar esse array e vou dividir ele no meio. Eu vou pegar esse elemento do meio e vou olhar. O número que eu quero, que é o 8. Vou colocar aqui pra gente. 8. Tá? Ele é maior do que esse número aqui? Sim. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ignorar todos esses números daqui pra cá. E vou começar a minha busca a partir desse novo array. Pego ali no meio. Pode ser esse ou esse. Tá? Aí vai depender ali do seu array. E eu olho. Vamos supor que é esse. Já foi uma operação. Vamos para a segunda. Tô com 6 aqui. 6 é maior ou é menor do que 8? É menor. Eu acho que eu falei aqui maior, né? Menor, desculpa. Vamos lá, é menor. Então, eu posso eliminar a partir daqui. E posso começar a pensar nesse novo array. Beleza? Agora, já foram 2 operações. Vamos para a terceira. Na terceira operação, ele pode vir aqui ou aqui. Mas como a gente quer o pior dos casos, vamos supor que o algoritmo escolheu isso aqui. Beleza? 7 é menor ou é maior do que 8? É menor. Beleza, vamos colocar ele para cá. E aqui, agora a gente já tem o nosso elemento. Só restou ele. Então, a gente sabe que esse é o nosso elemento. Achamos? Então vamos lá. Tu percebe que ele rodou, na verdade, aqui 3 vezes, né? Por quê? Ele cortou na metade, cortou na metade, cortou na metade e achou o elemento. Então, logo, aqui seria da seguinte forma. Ele pegaria log de 8 na base 2, porque a gente sempre está cortando na metade. Então, sempre quando a gente vê notação Big O log de n, é sempre na base 2, tá? Então, ele vai cortar ali no meio, né? E vai achar o nosso número. Eu fiz aqui a notação matemática só para vocês lembrarem como é que seria, tá? Então,
nesse caso, você percebe que é bem mais rápido a gente achar assim do que achar assim, certo? E por isso que essa notação é a notação ou log de n, tá? É bem mais rapidinha do que seria se a gente usasse um log de n. Ela é uma das melhores que tem. Existe também a log de n fatorial, tá? Que é uma das piores que tem. Existe outras notações, que não vem ao caso porque também não são tão cobradas, elas são bem específicas. Isso aí eu acho que calharia caso você quisesse fazer um mestrado, um doutorado ou algo do tipo, tá? Mas no nosso caso aqui não faz muito sentido. Então aqui para demonstrar, eu peguei um array, tá? E aqui eu vou colocar as notações de cada um deles, beleza? Um array normalmente ele é indexado, então a gente vai ter que mexer algumas coisas aqui. Mas vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente quer remover no final do array, no caso esse cara aqui. Qual vocês acham que seria a anotação nesse caso aqui? Tenta sempre parar o vídeo e responder aí com vocês, que a gente vai fazendo isso aqui junto, vai ser melhor, tá? Para me remover esse cara aqui, a gente só precisa literalmente remover ele. Então, aqui, para remover num array, nesse caso, é o de 1. É uma única operação. Beleza? Vou voltar esse cara para cá. Beleza. Agora para mim remover no início. Pô, para me remover no início é um pouco mais complexo. Vamos lá. Se eu quero remover no início, eu preciso remover esse elemento. Mas você percebe que aqui o index agora é 1? E o array, normalmente o index é igual a 1? Não é, né? Então, a gente vai ter que reindexar todos os elementos, tá? Todos os elementos terão que ser reindexados. Aqui, aqui, aqui e assim por diante. Você percebe que a gente vai ter que percorrer todos os arrays, o array inteiro para reindexar ele? Então, o que é isso aqui? Se você falou O de 1, você está correto. O de N, no caso. Você está correto. Se você falou O de 1, você está completamente errado. Beleza, vamos lá, vamos voltar. Vou pegar esses caras, vamos jogar pra cá. A gente ajeita aqui. E, beleza. Agora vamos remover do meio. Vamos lá. Se a gente quer remover esse elemento, você entende que eu só vou precisar percorrer ele metade de n? Sim, né? Eu quero remover esse cara. Eu teria que remover esse. E reindexar só daqui para metade. Então, talvez a anotação aqui deveria ser ou de n sobre 2. Poderia. Mas lembra o que eu falei? As constantes sempre somem. Então, nesse caso, também vai ser o de n. Vamos lá. Adicionar no final. Qual vocês acham que seria aqui para mim adicionar no final? Para mim adicionar um elemento no final, é bem simples. A gente vai colocar aqui um elemento e tá pronto. É simples, não preciso percorrer o array inteiro. Eu simplesmente adiciono um elemento aqui no final. Logo, isso aqui é o de 1. Beleza? Caso eu queira adicionar no início, aí já é um pouco mais complicado. Por quê? Ao adicionar aqui no início, você entende que eu tenho que colocar esse 0 aqui, 1 aqui, o 2 aqui, a mesma questão ali que a gente viu no remover do início. Logo, isso aqui também vai ser o de n, porque eu vou ter que percorrer um array inteiro para reindexar tudo de novo, beleza? Então vamos lá. Terminando. Agora, se eu quiser adicionar no meio, acho que vocês já entenderam como é que funciona, né? Eu vou ter que pegar aqui no meio, colocar o meu elemento aqui, reindexar daqui para lá. Então, mesma coisa. Aqui vai ser O de n. E para mim achar um elemento. Vamos lá. Para achar um elemento, existem duas formas, tá? Mas lembra
que a gente sempre vai pensar na pior das hipóteses. Vamos falar primeiro da melhor. Nesse caso, para mim achar um elemento dentro de um array, se eu tiver o index dele, isso aqui é old 1. Por quê? É só eu falar, eu quero o index 7 e eu peguei meu elemento. Pronto, acabou, o algoritmo rodou. Mas agora, no pior dos casos, onde eu não tenho o index do meu elemento, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que percorrer o meu elemento inteiro até eu achar o meu último ou o meu quarto e assim por diante. Então, a complexidade desse algoritmo também é O de N. Então é isso, pessoal. A notação Big O é literalmente isso. É bem simples de entender e muito útil para a gente usar no nosso dia a dia. Você vai olhar um algoritmo e vai sempre identificar. Isso aqui é um O de N ao quadrado? Isso aqui é um O de N? Log de N? É um O de 1? Normalmente na entrevista é bem assim, eles vão te dar um algoritmo, eles vão te dizer, para mim achar um elemento dentro de um array, é um elemento no final, dentro de um array, qual é a notação Big O que a gente utiliza? E é literalmente isso aqui que a gente fez. A gente vai pegar, vai olhar e vai falar, beleza, para me adicionar no final, eu só preciso colocar ele no final, então é O de 1, beleza. Ou então, para mim achar um array, ou ele vai falar que você vai ter que percorrer uma matriz 2D, sabe? Aí você vai falar, beleza, então isso aí é um O de N ao quadrado, entendeu? E assim por diante. Então, sempre quando você passar por uma entrevista, lembra disso aqui que a gente estudou. Se você achou que ficou com dúvida, bota aqui nos comentários a dúvida que você teve, eu vou tentar responder a todo mundo. E caso você ache que faltou alguma coisa, também deixa aqui nos comentários, tá? Que eu posso trazer num outro vídeo, ou já vai ser uma ajuda aí para os seus colegas, para todos nós, para aprender aqui. Então na entrevista vai ser literalmente isso. Vamos te dar um algoritmo, você olha, identifica, fala a notação que é, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos ficar aqui por esse vídeo, tá? Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui nesse vídeo. A gente já estudou, então, o que é a Big O Notation, sobre as principais Big O Notation, ou de 1, ou de N, ou de N ao quadrado, e ou de log de N. São as principais aí que caem no mercado, tá? E nos próximos vídeos eu vou estar já falando sobre algumas estruturas de dados. O primeiro vídeo aí vai ser sobre linked list, e assim a gente vai evoluindo. Eu vou mostrar para vocês alguns algoritmos. E no decorrer do tempo eu também irei fazer alguns exercícios de LeetCode que envolvem essas estruturas de dados, para vocês entenderem melhor como é que funciona, tá? Então, a gente fica aqui por esse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui embaixo, que isso me ajuda muito. Se inscreve, ativa o sininho, vai me ajudar muito aqui no canal a evoluir, a trazer mais conteúdo, a me incentivar para trazer mais conteúdo como esse. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.